não estará na altura de ter uma casa de férias? Passe pelo crédito. Crédito Predial Português. Quem quer casa, vai ao crédito. O Presidente da República começou a ronda pelo país. O objetivo é a visita ao Portugal de sucesso. 14 mortos e um hotel completamente destruído é o resultado da explosão de uma bomba em Nova Delhi. 2 grupos separatistas reivindicaram o atentado. Itália vai hoje a votos. A escolha é entre 2 coligações, a de direita de Berlusconi e a de esquerda de Romani Prodi. As sondagens dão um empate. Boa tarde. Jorge Sampaio iniciou hoje uma ronda de 4 dias pelo país para destacar e homenagear exemplos do que de melhor se fez em Portugal em 22 anos de democracia. O périplo do Presidente da República começou por Mértola e por um centro de saúde de sucesso. Não, é o nosso Presidente. Não, é o outro. É o que manda na gente todas. Gostava de ver. Então nunca vamos ver. Os idosos do lar de Mértola foram os primeiros a instalarem-se de onde Jorge Sampaio ia chegar. Marcaram lugar na primeira fila para ver ao vivo o Presidente. Ainda não o vi. Então não tenho visto na televisão. Não, senhora, tenho visto na televisão, mas ainda ninguém me disse aquele. Ainda não o vi pessoalmente. Ele é bonito, ele é feio. Então nem é ser bonito. Pois. Então a gente já o conhece ser feio. Mas a chuva alterou os planos de toda a gente. Os idosos retiraram para o teto protetor do lar e a comitiva foi para Beja receber Jorge Sampaio. A festa de recepção ao Presidente fez-se então à porta do Centro de Saúde de Mértola, com flores para as boas-vindas. Jorge Sampaio justifica porque escolheu este centro de saúde, considerado exemplar na relação com a comunidade, para iniciar uma ronda pelo país sob o lema O Melhor de Portugal. O que interessa é valorizar o esforço das pessoas em condições muitas vezes difíceis. É isso que vou fazer nesta volta antes do 25 de Abril em todo o país. O Presidente fez depois uma ronda pelo Centro de Saúde Modelo, visitou todos os cantos da casa e ficou a saber das virtudes do Serviço Público de Saúde de Mértola. Mas se as virtudes são muitas, também há falhas. O Centro de Saúde de Mértola tem boas instalações, tem serviços de urgência e medicina de família. Mas tudo seria perfeito se mais médicos e enfermeiros quisessem responder aos concursos positivamente e preenchessem os quadros do Centro de Saúde. A acompanhar a visita do Presidente da República ao Alentejo está a repórter Ana Margarida Matos. Ana Margarida, este Portugal, no seu melhor, também tem alguns defeitos. Também tem alguns defeitos, naturalmente, e o Presidente Jorge Sampaio vem aqui a Mértola, precisamente iniciando este périplo de 4 dias pelo país para mostrar o seu melhor, mas neste centro de saúde, considerado um centro de saúde exemplar, naturalmente Jorge Sampaio ficou a conhecer que há falhas que de certo modo não impedem que o centro de saúde possa prestar um serviço em pleno a uma comunidade de 11 mil habitantes deste concelho, considerado o 6º concelho maior do país em termos de extensão, mas também o mais desabitado. Essas falhas e essas virtudes que foram faladas, Jorge Sampaio, naturalmente pô-las no prato da balança, pesou-as e até deu conselhos aos médicos que aqui trabalham. Connosco está o Dr. João Lemos, da ARS, subdiretor de Beja. Doutor, este centro de saúde é virtuoso porquê? Bom, felizmente há muitos outros centros de saúde em que os profissionais são tão empenhados e com um nível de desempenho semelhante, mas este particularmente enfrenta dificuldades consideráveis, tem conseguido níveis de desempenho muito bons e está extremamente bem ligado à comunidade. Penso que esses pontos são de salientar. E quais são, por assim dizer, os grandes problemas que são enfrentados neste concelho? Basta dizer que neste concelho, em cada 3 habitantes, um tem mais de 65 anos. Só isso induz logo uma série de problemas de saúde, como é natural. Posso citar assim, en passant, que hipertensão arterial, problemas neoplásicos, enfim, a panóplia dos doentes idosos. Por outro lado, o isolamento geográfico e uma demografia muito difícil faz que haja grandes dificuldades a nível da saúde mental das pessoas, em termos de uma taxa de suicídios um pouco mais penalizada, mas isolamento, depressões, isso também penaliza por vezes o serviço de saúde. Por assim dizer, de certa maneira, os medicamentos mais receitados aqui pelo Centro de Saúde são certamente antidepressivos.
Nós não centramos muito nos medicamentos, pensamos mais na saúde como numa perspectiva mais positiva, mas de facto há um certo consumo de medicamentos psicotrópicos e medicamentos antidepressivos no centro de saúde. É normal em todas as populações com idade mais acentuada. O Centro de Saúde de Mértola tem muitas virtudes, tem falhas de pessoal, tem outras falhas, mas as falhas de pessoal são as mais importantes. O Presidente da República já mexeu aqui alguns cordelinhos, de certa maneira. A Sra. Ministra da Saúde, portanto, anunciou que estão a ser estudadas e implementadas medidas para rapidamente tentar tornar mais atraente o interior do país para os profissionais de saúde em geral. Ou seja, fazer com que os médicos que estão em Lisboa e no Porto consigam ser cativados e vir para cá trabalhar. Concretamente, que seja mais interessante trabalhar no interior do país, de modo a tentar captar os profissionais, porque há uma tendência que tem sido terrível nos últimos anos da deslocação dos profissionais do interior para o litoral. Mas o Sr. Presidente da República registou com muito agrado essa medida que foi anunciada, de facto, no sentido de captar médicos e enfermeiros para o interior do país. Um centro de saúde de sucesso relativo, mas certamente o Presidente da República neste momento visita todo o espaço de cultura que tem evoluído aqui na Vila de Mértola, nomeadamente o Museu de Mértola e também a Associação de Defesa do Património. São outro exemplo de sucesso que o Presidente da República quer destacar, mas Mértola, perante estas pequenas ilhas de sucesso, tem também alguns problemas, algumas maleitas. Senhor Presidente da Câmara de Mértola, quais são os grandes problemas aqui do seu concelho? Bem, os grandes problemas são, por um lado, o desemprego. Para além da desertificação que é conhecida e dos problemas do envelhecimento da própria população, é o desemprego que, nem só no concelho de Mértola, mas na região, qualquer das maneiras, nos criam grandes perturbações e preocupações. A taxa de desemprego anda à volta de mais de 20%? Neste momento não temos estimativa, mas penso que sim, que anda muito próximo disso, porque é normal. Porque a atividade aqui é muito a mesma, portanto é a autarquia, são os serviços aqui em Mértola. E penso mesmo que a Câmara Municipal é a primeira entidade empregadora aqui no concelho? É a maior entidade empregadora. Sem dúvida, é mau sinal. Mas de longe, é evidente isso de facto, mas aqui na região infelizmente é assim. Creio que não há nenhum concelho aqui do distrito que assim não seja, excepto aqui Almodóvar e Castro, pelas minas da Somincor. Agora, o problema não é esse, nós também não queríamos aqui grandes indústrias que ocupassem centenas ou milhares de pessoas. O que temos feito e procuramos fazer é criar atividades múltiplas, sem grandes quantidades de empregados nas mesmas empresas e na mesma atividade, mas que ocupem as pessoas, né? Que tipo de indústria ou que tipo de trabalho poderia ser aqui criado? Prontos, há já sinais, né? Neste momento há o trabalho cultural que já emprega pessoas e por arrastamento e por influência já emprega outros, que é a restauração, portanto é o comércio em Mértola que já evoluiu bastante, mas turismo. Naturalmente, com o turismo, portanto há digamos que muitas potencialidades aqui que podem criar postos de trabalho e ocupar as pessoas, e lá nós temos aqui uma potência que pode ser um magnífico ponto de partida para o desenvolvimento e para a riqueza do próprio concelho. O aproveitamento deste rio, que ainda infelizmente não é dos mais poluídos, neste momento até está bom, mas que pode ser aproveitado para a prática turística, para desportiva, para o lazer, e é isso que a Câmara, juntamente com outras entidades, tem procurado criar. E penso que há com a agricultura da nossa região e do nosso concelho, uma agricultura diferente, não para competir com a PAC ou outras agriculturas muito modernas, mas uma agricultura específica onde os nossos agricultores possam criar coisas diferentes de qualidade que têm, digamos que com certeza, um mercado assegurado. Mértola, de certo modo, aqui com muitos problemas, mas também à procura de soluções para os problemas que existem. O Presidente Jorge Sampaio vem aqui enaltecer, homenagear aquilo que de virtuoso, aquilo que de melhor Portugal tem, ou seja, o que Mértola tem, a cultura. O Centro de Saúde são exemplos de sucesso que o Presidente Jorge Sampaio quer destacar, mas naturalmente muito mais há a fazer, e a vinda do Presidente da República, 22 anos do 25 de Abril, é esta a ideia que quer realçar. O que se fez em 22 anos de democracia no interior do país, a visita vai ser de norte a sul, e Jorge Sampaio faz neste momento uma visita lá embaixo pelas ruas de Mértola e tenta, de certo modo, sensibilizar-se e encher os olhos de uma cidade, de uma vila muito bonita, mas que também esconde alguns problemas. Ana Margarida Matos a acompanhar a visita do Presidente da República ao Portugal de Sucesso, que começou hoje em Mértola.
João Proença é, a partir de hoje e oficialmente, secretário-geral da UGT. Os delegados ao Congresso já elegeram a nova direção. Sem surpresas, até porque só havia uma lista. Dos 559 votantes, votaram a favor 493. Não houve votos contra. O novo líder da UGT fará o seu discurso de encerramento dentro de cerca de meia hora. Um discurso que não deve esconder algumas das críticas ao governo formuladas durante o Congresso. Os sindicalistas da UGT, no entanto, não confirmaram a intenção de denunciar a curto prazo o acordo de concertação social assinado este ano. Para a história deste Congresso fica ainda o abandono da tendência comunista ontem à tarde. Quanto ao encerramento, antes dos discursos, nada melhor do que um pouco de música popular portuguesa. Clinton e Yeltsin frente a frente em Moscovo para discutir os principais conflitos mundiais. A seguir, neste jornal. A explosão de uma bomba num hotel em Nova Delhi fez 14 mortos e 37 feridos. O atentado foi reivindicado por separatistas Sikh e de Caxemira. A explosão ocorreu uma semana antes do arranque das eleições gerais. É o quinto atentado em Nova Delhi desde setembro do ano passado. Um aviso ao governo de Nova Delhi. A violência como alternativa ao diálogo que temem falhar. Violência que desta vez provocou 14 mortos e 37 feridos, alguns deles estrangeiros. O atentado surge uma semana antes das eleições gerais. अभी तो पता भी नहीं कि ये एग्जैक्ट हुआ क्या है और किसका हाथ तो ये थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सीएफएसएल टीम आ रही है बाकी सारे सीनियर अफसरान सारे मौके पर हैं इसके पहले ये जितना कोई अगर दब गया है तो वो इंश्योर करना है कि बीच में दबा ना रह जाए कोई. Prioridades que para os separatistas passam pela suspensão das eleições gerais, marcadas para o próximo dia 27. Este é mais um capítulo na violência que tem marcado os últimos 6 anos de insurreição dos muçulmanos contra a maioria hindu. Bill Clinton e Boris Yeltsin finalizaram hoje a cimeira nuclear de Moscovo. O desmantelamento do arsenal soviético, o alargamento da NATO e o conflito no Médio Oriente e na Chechênia foram os temas principais. As negociações bilaterais desta manhã encerraram a cimeira nuclear do G7. Uma conversa à porta fechada para um mundo mais seguro. Os Estados Unidos querem uma Rússia forte, estável e aberta ao mundo. As negociações bilaterais de Moscovo passaram a pente fino a segurança mundial. A opção zero é a prioridade, banir os testes nucleares de uma vez por todas. Os líderes estão dispostos a combater o tráfico das armas nucleares e a resolver a crise no Líbano, talvez até a repensar o alargamento da NATO. The steps we have taken here today and the foundation of cooperation we've set for the future will make not only the American people, but people all over the world more secure. Bill Clinton apelou ainda à transparência militar da Rússia, em causa a base militar Mistério em construção nos Urais. Bill Clinton e Boris Yeltsin juntos na defesa da segurança. Para muitos, esta cimeira não é decisiva. 2 presidentes com eleições à porta e as decisões difíceis podem ficar para outra altura. A Itália vai hoje a votos. A escolha para o governo vai ser entre 2 coligações, o Polo pela Liberdade, de Berlusconi, que reúne a direita italiana, e a coligação de esquerda, que dá pelo nome de Oliveiras e que tem o apoio do centro, com o primeiro-ministro interino, Lamberto Dini. Tudo aponta para uma luta cerrada entre os 2 blocos políticos. Coligações e mudança são estas as palavras-chave das eleições italianas. Na arena eleitoral, 2 blocos políticos à escolha. À direita, o Polo pela Liberdade, com Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Um, ex-primeiro-ministro e multimilionário. O outro, mais novo, mais discreto e mais extrema-direita. Cambiare, rinnovare, dar fiducia al Polo per la Libertà, que é garantia de renovamento. À esquerda, o Bloco das Oliveiras reúne o centro, os ex-comunistas e os verdes. Romani Prodi, o economista, é quem lidera, mas o apoio de Lamberto Dini, o primeiro-ministro interino, veio reforçar o impulso da campanha. Em Itália, as praças encheram-se para os últimos comícios e para uma corrida cerrada entre os candidatos. A opinião pública diz estar cansada, mas cerca de 80% dos eleitores são esperados nas urnas. Em Roma, todas as estradas levam ao voto. A
tuberculose está a aumentar em Portugal e os médicos estão preocupados. Saiba tudo já a seguir. Às 3 da tarde do dia 21 de abril de 1926 nascia a pequena Isabel. Nesse dia nada fazia supor que aquele bebê, filho dos duques de York, seria a soberana britânica. Hoje, Isabel II faz 70 anos e é conhecida em todo o mundo. Visitou Portugal 2 vezes. A primeira ficou no coração de todos os portugueses e também na história amorosa da rainha. O país parou para receber a rainha. Estávamos em 1957. Isabel II tinha acabado de completar 30 anos e estava há 4 meses afastada do Duque de Edimburgo. Uma pausa no casamento depois de 10 anos de vida em comum. A visita de Estado podia ser o reencontro entre os dois. Filipe prometeu vir ao seu encontro em Portugal. O avião da British Airways aterrou na base do Montijo. Salazar e o Presidente da República, Craveiro Lopes, esperavam por Isabel II. Em Lisboa, o povo mal podia esperar para ver de perto o rosto da rainha. Foi uma festa única. Salazar não se poupou esforços. O regime tinha necessidade daquela festa. Para Isabel II era mais uma visita, esta muito especial por reencontrar o marido. Foi um episódio na vida da rainha britânica. Os anos que vieram a seguir foram feitos com mais deveres de Estado e com alguns desencontros amorosos. Desta vez, dos filhos. Hoje, completa 70 anos. Para assinalar a data, apenas um jantar de família. Os médicos que trabalham em doenças infectocontagiosas estão preocupados com a explosão recente da tuberculose. Esta semana, vários especialistas estiveram reunidos a debater doenças infecciosas, desde a sida à hepatite, passando pelo vírus ébola. Todas foram abordadas. No final, ficou a certeza de que os hospitais portugueses não estão convenientemente preparados para acudir a estas graves doenças. São médicos especialistas em doenças contagiosas e não rejeitaram o convite que o Hospital Correio Cabral lhes fez para vir aqui ouvir e falar sobre as doenças que todos os dias tratam: sida, hepatite e até o vírus ébola. Mas o que mais preocupa os médicos portugueses é a recente explosão da tuberculose. Não é uma situação alarmante, mas é uma situação que temos que nos consciencializar muito, porque pode tornar-se. Nesta altura é a altura ideal de pensarmos todos e conjugar todos os esforços para isso. Nos últimos tempos apareceram casos raros de tuberculose multiresistente, com um alto grau de contágio e a que não escapam os profissionais de saúde. Têm aparecido vários casos deste tipo de tuberculose ou não? Tem aparecido, e em diferentes hospitais. E, logicamente, repare, os próprios profissionais de saúde também estão muito atreitos a apanhar essa situação e pode ser grave em relação aos profissionais de saúde. Portanto, não é só a população em geral, como os próprios profissionais de saúde que têm que ser encorajados a defender todo este processo. Bernard Leguenot já trabalhou com doentes tuberculosos. Agora mudou de área e é o vírus ébola que passa os dias a estudar em Paris. On ne sait pas comment il s'infectait. On sait comment les épidémies se transmettent à partir du premier malade. Ça, on connaît très bien la transmission d'homme à homme, mais on ne sait pas comment la première personne s'infecte. Donc c'est pour ça que c'est un virus mystérieux et les choses mystérieuses font parler d'elle. De tempos a tempos, o ébola faz das suas, aparece e desaparece, mas os especialistas dizem que ele não dorme. Le virus il circule en permanence, mais son réservoir naturel n'est pas connu, mais on sait qu'il est sûrement dans la forêt équatoriale, et on pense en plus qu'il est en haut des arbres, dans la canopée. Donc le risque qu'un homme s'infecte est très très faible. A qualquer momento podem aparecer novos casos de febres hemorrágicas. A Europa dificilmente será apanhada por surtos, mas a comunidade científica não quer estar desprevenida e em Portugal vai fazer uma simulação de um caso de entrada do ébola para testar se os hospitais portugueses estão preparados para uma situação de emergência. As piscinas da Vidigueira iniciaram um projeto único na Europa. Este novo complexo de piscinas utiliza o bagaço de azeitona para aquecer a água que é utilizada nos tanques. A experiência poderá alargar-se a outras piscinas do país. O projeto, financiado pela autarquia local e pela comunidade europeia, está a despertar a atenção dos especialistas do país e do estrangeiro. O bagaço de azeitona é um subproduto que muitos lagares no Alentejo produzem quando fazem o azeite. Várias centenas de toneladas ficam anualmente armazenadas sem qualquer destino ou então constituem fator de poluição. Mas o bagaço de azeitona também pode ser utilizado como fonte energética. É o que está a acontecer nas recém-inauguradas piscinas da Vidigueira, uma experiência pioneira em Portugal
e na Europa. Bagaço extratado de azeitona para um mês seria igual a uma terça parte daquilo que custará eletricidade, diesel, gás, nafta ou qualquer outro combustível. O maior complexo de piscinas atualmente no Alentejo vai consumir por ano mais de 200 toneladas de bagaço de azeitona, que é lançado nestas caldeiras e que permite o aquecimento de água e do ambiente nas piscinas cobertas. É uma experiência que se pode alargar a outras piscinas. Sim, poderá ser pioneira e poderá tirar um bom exemplo para outras piscinas, bem como para outros complexos, como por exemplo aquecimento de escodas e entre outras aplicações. Bagaço de azeitona, uma fonte de energia alternativa ainda por explorar. Grupo de circo quer construir um teatro para crianças na Lausanne. Têm arte, mas não têm dinheiro. Toda a história neste jornal. Yeah! Segura aí! Sim. Ops, vai. Por montes e vales, por rios e florestas, a caravana do Camel Trophy continua a aventura na ilha do Bornéu. As dificuldades têm sido muitas. Os aventureiros já levam um dia de atraso em relação ao horário previsto, mas o pior já passou. Foram dias e dias de dificuldades na floresta do Bornéu, a parte mais complicada do percurso que a caravana agora deixa para trás. Para a despedida deste autêntico quebra-cabeças, os concorrentes ainda foram, mais uma vez, postos à prova. Quase o golpe final nas energias da comitiva. Mas não há muito tempo para descansar, é preciso estudar o percurso da próxima etapa e fazer-se à estrada quase ao cair da noite. Há de ser já no escuro da floresta que vão surgir novos problemas. Ao contrário do Jeep, os pilotos nada sofreram. De manhã ainda se contam as mazelas de uma noite com muitos espinhos para uma caravana onde só entra gente de barba rija. Daqui para a frente há de ser tudo mais fácil. 2000 anos depois dos cerimoniais romanos, agora Conímbriga é palco de uma comédia grega. As Mulheres no Parlamento, escrita por Aristófanes, é a ideia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra para abrir caminho para uma história mais viva e cativante. Representar a história num cenário todo ele cheio de história. Trata-se de uma ideia pioneira de alunos e professores que pretendem fazer de Conímbriga uma sala de aulas mais viva e cativante. Eu creio que sim, quer dizer, é uma forma de formação em ação, não é? Melhor do que estarmos todos sentados lá nas carteiras a ouvir o professor dizer, ou o professor a dizer como é que as coisas se faziam, tentar descobrir por nós próprios, digamos, recuperar um texto em todas as suas frentes. É muito mais agradável, suponho. É interessante, quer dizer, porque acho que é melhor do que estudá-lo simplesmente no papel. É mais, de qualquer maneira é um estudo, só que é um estudo prático, não é? Para esta produção interna, foi escolhida uma comédia grega de Aristófanes, As Mulheres no Parlamento. Isto, apesar de no primeiro dia de rodagem serem predominantemente masculinos os atores. Um tipo que nem os próprios olhos soube pôr a salvo. O outro começou a berrar para um lado, para o outro, olhou para um lado, olhou para o outro e perguntou: o que é que eu hei de fazer? Não me dizem. Esmaga alho com polpa de figo, mistura-lhe eufórmio e unta os olhos com ele à noite. Era o que eu lhe tinha dito se lá estivesse. Equipados quanto baste para uma produção caseira, sobra, no entanto, a boa disposição na hora de caracterizar os atores. Pá, quero que me ponhas com 69 anos. Porquê 69? Porque só faltam um para os 70. Tu já tens 69. Ok, está bem. Ó, vê lá, estás boa assim? Achas... É quase bom, essas rugas poderiam ser mais marcadas. Mais? Queres mais? Sim, segue as linhas da expressão que já chega. Então vá, coisa lá a testa. Está bem, eu vou coisar a testa. Franzinho, queres tu dizer? Depois de uma interrupção para entrevistas, o realizador dá ordem de silêncio no platô. As Mulheres no Parlamento, cena 2, take 1. Atenção, som, câmara, ação. Sim, então que se levantou um sujeito magnífico. Corta.
Há mais de 2 anos que um grupo de circo quer transformar um palheiro da quinta onde vive num teatrinho para crianças. Uma maneira de desenvolver culturalmente a sua aldeia na Lausanne. Mas o projeto está difícil de concretizar. Ontem à noite juntaram artistas amigos em Lisboa em mais um espetáculo para angariar fundos para a obra. E até vacas loucas estiveram presentes. Esta é a casa do Circo Marimbondo, perto da Lausanne. Recebem visitas de artistas amigos durante todo o ano. E um dia quiseram fazer obras a sério lá no Palheiro. O teatrinho em obras é o grande sonho da companhia. Para quando o circo não for às aldeias, as aldeias poderem ir ao circo. A ideia e o trabalho arrastam-se há mais de 2 anos, mas a verba é mais complicada de arranjar que a mão de obra aplicada. Ontem à noite, lá organizaram mais um espetáculo para dar um empurrão ao teatrinho mais pequenino do mundo. Nós quase estamos a concluir o nosso projeto do Teatrinho Picobello e reunimos todos os nossos amigos, artistas e gente que durante os anos todos trabalhou com a Companhia Marimbondo para nós concluirmos mesmo o nosso sonho e ainda neste verão começar a trabalhar a sério lá na Lausanne no Teatrinho Picobello. Loucura no palco, mais loucura nos bastidores. Não queres entrevistar um bife de vaca louca? Sim, qual é a característica desse bife? Qual é a característica? Isto não é um bife normal? Normal, por favor. Você não vê televisão, novas notícias, é normal, esse bife não pode ser normal. Comem vaca louca, comem vaca louca, comem vaca louca, sim. Pode ser de McDonald's, pode ser de churrasco, pode ser grelhado e até pode ser cru. O novo disco dos Sitiados vai estar à venda amanhã. É o 4º álbum do Originais, de uma das bandas que mais sucesso teve nos últimos anos na música portuguesa. Os Sitiados mantêm a sua matriz popular, juntaram a batida techno, porque está na moda, e continuam, sobretudo, a querer tocar ao vivo. Mais do que os discos, foram os concertos que projetaram os Sitiados para a linha da frente da moderna música portuguesa. Muitos viram-nos primeiro em palco, num qualquer lado, e só depois foram à procura dos registros. Agora, vários anos e muitas canções depois, é o palco que continua a fazer correr a Sandra e o João. É engraçado porque passa-se ali qualquer coisa no momento em que tu sobes as escadas para o palco e pronto, é difícil de explicar, é quase como se fosse uma dimensão à parte. Nós temos as nossas vidinhas e não sei o quê, esteja-se bem, esteja-se mal, esteja-se cansado ou esteja-se eufórico, quando se entra em palco acaba por acontecer sempre a mesma coisa. Quando nós vamos para o palco nós soltamos completamente e torna-se o nosso próprio exagero, não é? Às vezes ouço a tua língua na telefonia. Pois é, e agora eles só querem levar o disco novo para a estrada. O álbum 96 tem a raiz portuguesa, marca da banda, e mais a batida techno. Concessão comercial, parece, mas eles acham que não. Eu acho que foi uma onda muito mais experimentalista da nossa parte, de fazer as coisas, de misturar um bocado o nosso folclore com a tecnologia. Jogos tecnológicos no grupo que utilizava o acordeão ou o bandolim como cartão de visita. Eles dizem que os instrumentos continuam e que este disco foi pensado ao pormenor. Nessa reflexão, não falta sequer a defesa da língua. É a nossa, é a minha, é dela, é a tua, é a portuguesa. Basicamente foi uma espécie de uma brincadeira em relação à utilização da língua portuguesa, basicamente é um single isso. Que vai de língua em língua. Sitiados, a partir de amanhã no mercado, um novo disco.
O primeiro jornal fica por aqui, mas a informação continua. Já a seguir, não perca o Internacional SIC às 20. Chega o Jornal da Noite com o Nuno Santos. Boa tarde, até logo.